Bom, agora eu vou falar sobre Clostridium. Eu vou dar a introdução aqui de Clostridium, né? Nesse vídeo eu vou falar sobre o Difficile e o Clostridium perfringens. Posteriormente, na próxima aula que eu for gravar, eu vou gravar sobre o botulismo, o botulinum e o tetane, tá bom? Bom, então vamos ao ponto. Clostridium. A família Clostridium costuma residir em solo, águas residuais. Eles formam parte da flora microbiana do aparato digestivo humano, certo? Forma esporas, a maioria deles. Cresce rapidamente em meios de cultivo ausentes em oxigênio, tanto meios de cultivo quanto em meios internos, né, do humano. Com ausência de oxigênio, ele se desenvolve mais rápido. Aqui, de novo, eu deixei 3 questõezinhas, né, que o livro nos apresenta sobre a generalidade, o que a gente deve focar em saber alguns pontos característicos, né? Se quiser tirar um print aí para guardar, para colocar no resumo, é interessante. Aqui do lado são enfermidades por Clostridium, né? O resumo em clínico. Aqui fala sobre mionecroses, né? Que é uma pergunta. Olha lá. O que favorece a virulência responsável dessa enfermidade? Aqui vai dar mais ou menos a questão clínica dos sintomas, né? É basicamente isso. Bom, informações gerais dos clostrídeos. São bacilos gram-positivos, são anaeróbios, né? Formadores de espora. Os principais patógenos são o botulinum e o tetane. A maioria das infecções por clostrídeos são mistas, né? Então, no caso, ela é como se fosse vamos dizer, por uma população polibacteriana ali no local da infecção. Não atua somente o clostrídio. Pode ser oportunistas, né? E eu coloquei aqui antibiótico, porque antibiótico pode causar aquela colites, né? Colites associada ao uso de antibiótico, que é pelo descontrole da flora, né? Bom. E outros patógenos. Esses aqui são os que ele pediu pra gente focar, né? Esse novio aqui, ele pediu pra não dar foco, então eu não vou focar nele. Eu vou focar nessa aula sobre o difficile e o perfringens. Bom, então vamos começar falando sobre o difficile. Clostridium difficile. Estrutura dele. Ele é um bacilo, ele é anaeróbio, então ele não sobrevive na presença de oxigênio. Ele forma esporas, né? Ela morre rapidamente quando exposto a oxigênio. Ele produz muitos ácidos graxos voláteis, né? E essa característica aqui seria na questão do meio de cultivo. Então, no meio de cultivo, ele produz ácidos graxos voláteis e cria um odor de curral. No espanhol tá corral.
eu coloquei no tradutor, saiu curral, como se fosse curral mesmo de vaca ali. Isso em meio de cultivo. Patogenia. Bom, o difficile, ele tem como característica essas duas toxinas aqui, ó, principais. Duas toxinas principais, certo? Uma é uma enterotoxina, que também é chamada de toxina A, e a outra é uma citotoxina, ou também chamada de toxina B. Bom, vamos começar falando sobre a enterotoxina, também chamada de toxina A. Ela tem uma função quimiotática, né? Então, ela é um antígeno bem chamativo. Então, ela faz quimiotaxia de neutrófilo. E ela também exerce um efeito, citopático, que altera a união celular. A união celular que digo é tipo, aqui ó, tem as suas células aqui, né? Pá, célulazinhas aqui. A união celular aqui, ó, essa união curta aqui, celular, entre célula e célula. E fazendo isso, ela aumenta a permeabilidade da parede intestinal e gera diarreia também. Como eu falei da união da célula-célula, aqui, ó. Célula-célula, ela vai meio que aumentar a permeabilidade, então ela vai deixar isso mais permeável. E por essa toxina A aqui, a enterotoxina, né, ela pode gerar diarreia. Citotoxina ou toxina B, ela provoca despolarização da actina. A actina que está ali na presença dos músculos, né? Com posterior destruição de citoesqueleto celular. A actina também ela está disposta no citoesqueleto, né, das células. Então, se ela é despolarizada, ela consegue fazer uma destruição celular. Aqui, ó, um macetezinho para guardar essas duas toxinas é o seguinte. Entero, ó, a parte antes de toxina aqui, ó. Então vamos focar aqui de entero, que é de efeito entérico. Essa toxina aqui, ela tem um efeito entérico. É uma enterotoxina. Então falou enterotoxina, você lembra aqui, ó, diarreia. O que mais que ela causa? Efeito citopático, que aumenta a permeabilidade da parede intestinal. Citotoxina. Cito vem de parte citossólica ali, você lembra de alguma coisa mais na célula, né? Então, provoca despolarização da actina, posteriormente destruindo o citoesqueleto. É uma coisa mais citossólica, então, citotoxina. É uma toxina de citossol. Bom, existem cepas que são negativas para enterotoxina A. Então, algumas cepas de difficile não vão apresentar, quer dizer, não vão produzir enterotoxina A. Mas mesmo assim, elas ainda podem causar enfermidade, somente com a citotoxina. Ela tem uma proteína de capa superficial, né, que tem uma função de união do patógeno, que seria a bactéria, com o epitélio intestinal. Assim possibilita que a produção é localizada de toxinas e posteriormente um dano tissular, né? Então, no caso, temos aqui, né, nossa parede abdominal, ela faz com que essa bactéria se adere a essa parede e fique liberando toxinas. E posteriormente ela vai danar essa parede aqui. Então é o dano tissular aqui.
Só botar o tablet aqui para carregar. Bom, continuando. Epidemiologia, né? Bom, epidemiologia. Essa bactéria, ela forma parte, né, da microbiota intestinal normal. Como eu disse ali no início, os clostrídeos podem formar parte da microbiota, né, do aparato digestivo. E o intestino está no aparato digestivo. Acomete pacientes hospitalizados e também pode acometer indivíduos fora desse âmbito, desse ambiente hospitalar. Na maioria dos casos, tem antecedente de exposição ao patógeno e também com o uso de antibióticos. O que seria isso aqui? Na maioria dos casos, tem antecedente de exposição. Seria tu visitar uma pessoa que está potencialmente colonizada por essas bactérias, né? No caso que essas bactérias estão proliferadas, né? No caso, um hospital, ou se não, você visitar algum indivíduo na casa dele mesmo ali, só que esse indivíduo está enfermo, então ele pode acabar te deixando exposto a esse patógeno. E com o uso de antibiótico, foi aquilo que eu falei, né? Cadê? Lá embaixo. O uso de antibiótico faz com que o antibiótico mate algumas células, né? Alguns tipos de células, no caso algumas gram-negativas, por exemplo, que estão na nossa microbiota. Aí a ausência dessas gram-negativas faz com que as nossas gram-positivas se proliferem. No caso aqui, que a gente está falando de difícil, né? Ele é um gram-positivo. Então, você está lá usando antibiótico, né? Acaba que o antibiótico pode acometer suas gram-negativas. E com a população de gram-negativa abaixada, né? Gram-negativa está abaixada, as gram-positivas podem dominar ali o local. Então, ela faz uma colonização e assim causando a enfermidade. Ela é oportunista, né? Que foi isso que eu acabei de explicar. Olha lá, a enfermidade se desenvolve a partir do momento que ela se prolifera no cólon. Foi o que eu expliquei agora da questão do oportunismo dela, né? Que ela se prolifera e assim desenvolve a enfermidade. E conforme ela se prolifera no cólon, ela vai começar a sintetizar suas toxinas. É bom você guardar esse ponto aqui, ó, essa parte, porque isso aqui também vai estar relacionado à questão de como você pode identificar essa bactéria. Seria ali na parte... Acho que é na parte de prevenção e controle, né? Eu acho. Bom, vamos falar agora sobre enfermidades. O Clostridium difficile, ele é produtor de toxinas, né? É responsável pela enfermidade, por algumas enfermidades gastrointestinais associadas a antibiótico, que é o que eu falei da questão da oportunista. E uma enfermidade, por exemplo, que ela pode causar pelo uso de antibiótico é a colites intestinal por uso de antibiótico. Produz desde uma diarreia autolimitada, né, que é uma diarreia ali benigna, por assim dizer, que ela mesma vai se resolver. Ela vai expulsar a bactéria, a pessoa sem necessidade de um auxílio hospitalar, né, algum auxílio externo, ele vai conseguir se curar sozinho com o tempo, né? Então, ela produz uma diarreia
autolimitada, né? Ela pode produzir, e relativamente benigna, né? Isso aqui seria uma parte, um grado leve, né? Da enfermidade. E também ela pode ir para um grado grave. Grado seria grau. Um grau grave ali da enfermidade. O que se classificaria como uma enfermidade já de grau elevado seria uma colite pseudomembranosa, né? E que tem um potencial mortal. A colite pseudomembranosa é um negócio muito feio. Em visualização clínica, né, macroscópica ali, você vai ver que, vamos supor que isso aqui é um pedaço de uma parede intestinal. Aqui ela vai estar cheia de placas. Ela vai estar com algumas placas assim, esbranquiçadas, sabe? Ela vai estar com essas placas. E ao redor desse branco aqui que você vai ver um pouquinho do fundo da parede intestinal normal, né? Que seria aquele vermelho rosadinho. Então essa colite pseudomembranosa, ela realmente faz como se fosse uma membrana, né? É aí que se dá a denominação da sua membrana. Pseudo. É um tipo quase ou uma falsa membrana. Isso é grave e tem um potencial mortal. E além do mais, existe uma nova cepa, né, dessa bactéria, no qual os fatores de regulação de produção de toxina estão alterados, né? Que são essas toxinas que eu disse aqui em cima. Os fatores de produção delas estão alterados nessa nova cepa. Então, nessa nova cepa aqui, que é resultado de mutações, né? A bactéria vai produzir muito mais quantidade dessas duas cepas aqui. E o que vai acontecer com isso? Lembra que eu disse que essa bactéria ela se torna patógena a partir do momento que ela prolifera e sintetiza as toxinas? Então, quanto maior o potencial dela de sintetizar a toxina, mais patógena ela fica. Então, aqui. Além de ela alterar esses fatores de regulação de produção, no caso que ela vai aumentar a produção das duas toxinas, ela também cria uma nova toxina, que é uma toxina chamada toxina binária. Aqui, ó. Toxina binária. Essa toxina tem a função básica ali de aumentar a adesão dela à parede intestinal. Então ela ficando mais fixada ainda à parede intestinal e fazendo muito mais toxinas, ela acaba dando um dano bem maior. Então essa cepa nova ela é mais perigosa. E também essa nova cepa que eu acabei de falar, ela é resistente à fluoroquinolona. Fluoroquinolona é um antibiótico que eu vi, né, segundo o livro, informações do livro, né, é um antibiótico usado em muitas enfermidades aí, né, para tratar infecções de muitas bactérias. Então, o uso de antibiótico para outras bactérias pode fazer com que gere uma bactéria nova, né? No caso é uma cepa nova, que fica resistente de forma indireta a esse antibiótico que você usou para outras bactérias, né? Isso é só uma explicação avulsa. Diagnóstico. O
vamos por exemplo, que você vai fazer um exame de fezes, né? Então, você vai fazer um exame de fezes, eles vão olhar, vão fazer a questão da visualização, né, microscópica. E essa visualização microscópica, por si só, não é eficaz. Porque lembra que eu falei que essa bactéria ela faz parte da microbiota do nosso aparato digestivo? Então, se ela faz parte da microbiota, é normal ela aparecer nas nossas fezes. O que não é normal seria as suas toxinas. Novamente, eu vou recordar essa parte aqui que eu falei que era importante guardar. Que ela é patógena a partir do momento que ela se multiplica e produz as toxinas. Então, o que você vai procurar no exame, nada mais, nada menos é as toxinas. Você não vai procurar a presença da bactéria por si só. Você vai ver se tem a presença das toxinas. Se tem a presença das toxinas, quer dizer que o patógeno é o Clostridium difficile, certo? Tratamento. Tratamento, prevenção e controle. Bom, em formas leves, né? Eu expliquei aqui, né, as formas leves. Nas formas leves, o tratamento é simples. Vamos supor, por exemplo, que o que causou a enfermidade foi o uso de antibiótico. Você estava usando antibiótico e depois de um tempo você começou a ter sintomas, né? Os sintomas relacionados a esses que eu descrevi. Ou durante mesmo o uso de antibióticos, você já começa a ter esses sintomas aqui. O tratamento de casos leves, como esses, né, da diarreia autolimitada aqui, o recomendado a se fazer é parar de usar o antibiótico, caso o antibiótico seja uma ampicilina, ou uma clindamicina, ou uma fluoroquinolona. Porque no ato de você parar de usar esses antibióticos aqui, o seu corpo vai fazer com que sua flora intestinal volte ao normal. Então ela vai ficar ali, ela vai buscar ali a homeostase, né? Então ela vai voltar ao normal pelo fato de você parar de usar o antibiótico que estava fazendo essa alteração na flora. Olha lá, ó. É o suficiente para melhorar a enfermidade leve. Em caso de enfermidade grave, já se necessita um tratamento mais específico, né? Aí sim você vai usar antibiótico, só que é um antibiótico mais específico e mais potente, que seria a vancomicina ou se não o metronidazol, nesses casos. Mas é somente na forma grave. Forma grave pode ser classificada por colite pseudomembranosa. E pode haver reincidência, né? De 20 a 30% após o término da terapia. Porque, vamos supor, por exemplo, o antibiótico, ele vai matar a bactéria, ele vai combater a bactéria. E como essa é uma bactéria formadora de esporas, pode acontecer de, após o uso do antibiótico, as bactérias ao morrer, elas deixarem suas esporas e depois de um tempo tem a reincidência por conta de suas esporas. Aí pela quantidade de esporas elas podem acabar sendo colonizar novamente o local ali e começar a se proliferar de forma exacerbada, de novo causando enfermidade. E também um dos tratamentos, né, que pode ser usado aí é a questão do transplante fecal, que nada mais, nada menos é que tu pegar, né, vamos supor que tem uma pessoa enferma, uma pessoa sã, sadia, aí você pega as fezes desse paciente aqui e
transplanta no outro. Para qual que é a necessidade disso? Como é que funciona isso para a gente entender? Bom, se você vai pegar as fezes aqui de uma pessoa saudável, né? Quer dizer que a flora bacteriana dela tá normal, tá bem regulada. Então nada mais, nada menos que você vai pegar a flora dessa pessoa saudável e colocar na pessoa que tá enferma aqui. Esse é o transplante. Essa é a função do transplante, no caso. Bom, e sobre difícil é isso. Agora vamos começar a falar sobre perfringes. Só um minuto. Bom, continuando aqui. A sua estrutura. Clostridium perfringens, ele é um bacilo gram-positivo, retangular, né? Então ele vai ter mais ou menos essa conformação assim, né? Que o bacilo ele é redondinho assim, né? Ele é assim mais ou menos. Então um retangular seria somente mais gordinho assim, por assim dizer, tá bom? Bacilo gram-positivo retangular. O diferencial dele é que, ao contrário do outro, ele não forma esporas com uma certa frequência. Ele não é formador de esporas, como eu posso dizer? A especialidade dele não é formar esporas. Então, raramente ele forma esporas. Não é uma coisa comum de acontecer. Tá bom? É caracterizado por uma produção de beta-hemólise. Lembra que eu falei da beta-hemólise nas aulas anteriores sobre streptococo? Da beta-hemólise. Beta-hemólise é aquela lise completa de eritrócitos, hemoglobina, lembra? Isso em meio de cultivo de sangue, cultivos com sangue, pode ser H-sangue, tá bom? Caracterizado por uma beta-hemólise. E essa bactéria, né, o Clostridium perfringens, ela é classificada segundo a toxina que produz. Ela produz 5 toxinas. Aqui então não coloquei aqui, eu vou falar dela somente aqui embaixo, que é uma enterotoxina também. Ela tem uma toxina alfa, uma beta, uma epsilon e uma iota. E como eu disse aqui, a classificação é segundo a sua toxina, então quer dizer que ela vai ter 5 classificações. Mas não quer dizer que cada toxina é específica somente de um tipo de cepa, então tem que ficar atento a isso. Bom, as cepas são de A a E, então são 5 ali, né? A, B, C, D e E. Pronto, 5. Vamos começar aqui pela questão da patogenia. Vamos começar a falar da toxina alfa. Aí, ó. Como eu disse, não é somente uma cepa que produz uma toxina em específico. Por exemplo, a toxina alfa, ela é produzida pelos 5 tipos. Então, as 5 cepas de Clostridium perfringens vão produzir toxina alfa. Essa toxina, ela é uma lecitinasa, né, que é uma fosfolipasa C, e essa fosfolipasa C, ela tem a capacidade, né, de lisar eritrócitos, plaquetas, leucócitos e células endoteliais. Então ela faz lise
ela lisa a parede celular, tá bom? Ela causa hemólise massiva, hemorragia, certo? Ela causa destruição tissular, ela tem uma toxicidade hepática e quando se disseminada na região cardíaca, ela pode causar bradicardia e hipotensão, né? Porque ela faz uma disfunção cardíaca, causando uma bradicardia e uma hipotensão. Bom, toxina beta. Ela causa estases. Estases, como é que eu posso explicar que seria uma estases para quem não conhece constipação? Intestino preso, basicamente. De uma forma leiga, intestino preso. De uma forma mais bem explicada, ela vai meio que parar os movimentos peristálticos do intestino. Aquele movimento que faz os bolos fecais serem desprezados, ela vai parar com eles. Então ela vai fazer uma estasis. Vai deixar estático os movimentos peristálticos. Assim, gerando uma constipação intestinal ou, de uma forma leiga, intestino preso. Essa toxina beta também pode causar uma destruição de mucosa com formação de lesões necróticas. E essas lesões necróticas podem evoluir a uma enterites necrótica, que é uma inflamação que chegou num ponto que ela vai ser uma inflamação necrótica ali, certo? Toxina epsilon. Ela é uma protoxina. Uma protoxina significa que ela é meio que se fosse um amplificador. Ela se ativa na presença de tripsina e aumenta a permeabilidade vascular da parede do tubo digestivo. Então, a questão dos vasos que estão ali na parede do tubo digestivo, essa protoxina aqui ela vai aumentar a permeabilidade. Quando se aumenta a permeabilidade, quer dizer que as substâncias, né, e micro-organismos podem passar mais facilmente da luz do vaso para a luz celular ali, certo? Bom, uma coisa interessante aqui, ó, sobre tripsina. Mais abaixo eu vou falar, né, sobre as enfermidades, mas eu já vou abordar agora porque me veio na cabeça. Tripsina, a batata, né, batata que a gente come, ela tem um fator ali, né, que inibe a questão, ela inibe uma proteína do nosso corpo, né, que regula, né, a questão da tripsina. Então, ela vai inibir, né, o que inibe a tripsina. Não sei se ficou muito claro. É porque tem enfermidades que ela é causada pelo hábito alimentar da pessoa. Então, tem países que as pessoas costumam comer mais, por exemplo, carne de carneiro e batata. Então, essas pessoas, pelos seus hábitos alimentares, vão ser suscetíveis às enfermidades por essas bactérias, por conta desses detalhes pequenos, assim, sabe? Então, a batata, ela inibe o que inibe a tripsina. Então,
É como se fosse uma cascata. Você come a batata inibe o que inibe a tripsina, né? Aí assim, na presença de tripsina, essa toxina que ela é ativada. Então, causando enfermidade aí. Mas eu acho que não ficou tão claro assim. Mas não foca nisso não. Isso é só um detalhe que eu gosto de colocar as coisas na prática para eu poder entender. Toxina iota. Ela é uma das quatro aqui, né? Ela é a quarta toxina letal. Ela é produzida por Clostridium perfringens do tipo E, a cepa do tipo E. Ela tem uma atividade necrosante e aumenta a permeabilidade vascular, certo? Bom, agora eu já falei das quatro principais lá, né, que eu coloquei aqui. Agora vamos falar da quinta, que eu não tinha colocado aqui. A quinta, ela é uma enterotoxina. Ela é sintetizada principalmente pela cepa de tipo A. Cepas do tipo A. Essa enterotoxina aqui, ela vai atuar como superantígeno. O que era um superantígeno? Superantígenos são aqueles antígenos capazes de gerar uma resposta imune exacerbada, forte. Uma resposta imune fora do necessário ali. Uma resposta muito grave que, além de atacar a bactéria, vai atacar o nosso corpo. Aí, ó, ela também é potencializada por tripsina. Mais uma vez a questão da ingestão de batata aí, ó. A questão da ingestão da batata. Ela é liberada... essa enterotoxina, ela é liberada na fase final da produção de esporas, que seria a esporulação. O que seria isso? Bom, a bactéria tá lá, né? A bactéria aqui. Chegou o momento que essa bactéria vai começar a produzir sua espora. Isso leva algum tempinho, sabe? Tem uns processos ali para ela criar sua espora. Tem todo um meio aqui externo que induz ela a criar essa espora. E até o momento dessa espora ficar pronta, ela vai gerar enterotoxina. Esse processo, o processo de síntese de enterotoxina é compartilhado com o processo de criação da espora, que seria a esporulação, certo? Bom, e naquelas questões que eu coloquei aqui no início, acho que tinha uma pergunta sobre isso. Eu vou falar ainda sobre mionecroses. Aqui, ó, foca nisso aqui agora. Eu vou dar a explicação sobre, então quando eu já explicar, você já vai poder sacar ali a resposta dessa primeira questão aqui. Clostridium perfringens é uma causa importante de mionecroses. Mionecrose seria necroses de músculo, né? Mio de músculo, necroses de morte. Que fatores de virulência são responsáveis desta enfermidade? Bom, eu já falei das toxinas aqui. Pelas toxinas já dá para você ter uma noção ali de qual que pode ser o fator de virulência ali que causa essa mionecrose. Certo? Bom, a mionecrose ela pode ser causada pela beta, ela pode ser causada pela iota, certo? Mas foca nisso.
já vai formulando a resposta aí na sua cabeça conforme eu explico. Bom, epidemiologia. Aqui eu vou falar das cepas, né? Bom, a cepa que mais comete humanos, né, é o Perfringens tipo A. Tipo A. Que vai ser o que produz essa endotoxina aqui, ó. Certo? Bom, tipo A. Ela habita, né, o aparato digestivo, ela pode habitar o solo, no caso as esporas dela, e água contaminada por fezes, porque as toxinas e as esporas ficam nas fezes. Então ela pode fazer a contaminação de outras pessoas por água contaminada. Bom, as do tipo B e E não é que elas não enfermam, não infectam humanos, mas a incidência maior é do tipo A. Mas essas aqui também podem causar enfermidades. Elas não sobrevivem no solo, diferentes da do tipo A aqui, que sobrevivem, e elas podem colonizar o aparato digestivo ali, né? Bom, enfermidades. Ela pode causar uma celulite por clostrídio, né? Ela pode causar uma fascites ou uma miosite supurativa. Fascites aqui seria a inflamação das faces, né? Das fáscias. E miosites aqui, inflamação muscular supurativa. Supurativa é a questão de pus. Ela pode gerar uma inflamação com pus nos músculos. E a mionecrose, que eu falei lá no início, que era para prestar atenção sobre isso. Ela tem um potencial fatal, é caracterizado por uma dor intensa, né, no local. E logo após a aparição desse sintoma aqui, mais ou menos uma semana, ou de 2 a 1 semana, o paciente pode começar a evoluir para esses sintomas aqui. Tá bom? Então, caracterizado por dor intensa, em seguida, ela pode já acontecer a questão da necrose muscular, né, que é a mionecrose. Ela pode ter a questão de um choque. Ela pode ter insuficiência renal e morte. Então, mionecrose aqui é um assunto que talvez possa cair na prova. E também esse clostrídio, ele pode gerar intoxicação alimentar, como eu falei lá no início. Bom, a sua intoxicação alimentar, você também tem que prestar muita atenção, porque pode ser uma questão aqui, ó. Ali, ó. A intoxicação alimentar causada por Clostridium perfringens e Clostridium botulinum está causada por a ingesta de toxinas, né? Que seria uma intoxicação. Compare as manifestações clínicas das duas enfermidades. Então, você tem que prestar atenção para diferenciar a manifestação que cada uma dessas duas bactérias aqui vai apresentar, tá bom? Eu já vou falar sobre essa agora, então preste atenção. Aqui. Os sintomas da intoxicação alimentar por Clostridium perfringens.
ele se caracteriza por um período curto de incubação. Então vai ser uma incubação ali rápida, sabe? De 8 a 12 horas. Ela também é caracterizada por espasmos abdominais e diarreia aquosa. Então vai ser uma diarreia que vai desidratar rápido o paciente e pode causar espasmos abdominais. E detalhe, intoxicação alimentar por a toxina de Clostridium perfringens não causa febre, não causa náusea e nem vômitos. E pode ter a questão da evolução clínica, né? A evolução clínica, ela é muito rápida também. Ela tem uma evolução de duração de duração menor de 24 horas. Então, em menos de 24 horas, ela pode ter evoluções clínicas. Certo? Bom. E como eu falei que o hábito alimentar influencia, o modo de preparo também influencia. Essa intoxicação pode ser por consequência de produtos cárnicos. Não sei como é que seria no português essa questão, essa classificação aqui. Produtos... Carnes. Carnes no geral aí. Contaminados com Clostridium perfringens tipo A, cepa tipo A, produtor de enterotoxina. Então a enterotoxina vai fazer a questão da intoxicação, que vai gerar a diarreia que eu falei lá em cima. Certo? Bom, continuando. Enterites necrosante ou Pig Bell. Essa aqui é uma enfermidade, né? Ela é produzida por perfringens tipo C, então no caso é a cepa de tipo C, que produz uma toxina beta. Ali, ó, toxina beta. Para recordar, a toxina beta, ela pode causar estasis intestinal, destruição da mucosa com formação de lesões necróticas e evolução para enterites necrótica. Então agora a gente está falando de enterites necrótica, certo? Essa enterites, ela tem um processo necrosante agudo infrequente. Então, na fase aguda não é frequente a questão da necrose, tá bom? Ela afeta mais o jejum. Ela é caracterizada por uma dor abdominal aguda, vômito e diarreia sanguinolenta. Bom, aqui já é um diferencial para você ver se o paciente está com uma intoxicação ou se ela está com uma enterites. A intoxicação é causada pela toxina e a enterites pela bactéria. Então, no caso, essa bactéria aqui, ó. Bom, caracteriza por dor abdominal aguda. Essa, diferente da intoxicação alimentar, causa vômitos. E a diarreia, em vez de ser aquosa, ela é sanguinolenta, porque essa aqui causa um dano nas paredes intestinais. Então ela vai ter a necrose ali, vai ter a questão da destruição. E isso faz com que haja sangue. Acomete o intestino delgado, ela pode acometer o intestino delgado, né?
e ela pode acabar perfurando. Então, no caso, ela vai acabar perfurando ali o intestino da pessoa, assim podendo gerar uma peritonites, né, que é pela questão da migração dessas bactérias até o peritônio, ou senão ela pode causar um choque, posteriormente à morte do paciente. E isso é tudo sobre Clostridium perfringens e Clostridium difficile. Esses aqui ele pediu para estudar, pois cairia na prova algumas questões sobre. E ele pediu para atenuar a questão da diferença entre um e outro. Então a gente tem que ficar bem esperto nisso, tá bom? Então, até daqui a pouco com o próximo vídeo, que vai ser de botulínio e tetânia.